Olá, irmãos, boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, shalom a todos, que Deus venha abençoar grandemente a tua vida nessa noite, que nós estamos aqui mais uma vez. Se inscreve no canal, dá sua curtida, compartilha esse vídeo para alcançar mais vidas em nome de Jesus. Tem muitas pessoas angustiadas, tristes neste momento, que Deus venha entrar com infinita misericórdia e bondade sobre a vida deles, não é verdade? Nós estamos às vezes dentro do nosso lar, temos o que comer, o que beber, mas tem muitas pessoas, às vezes, não tem um lar para morar neste momento, está passando necessidade, situação difícil com a qual o nosso país se encontra. Tanto faz, todas as formas, está difícil, não está fácil no nosso país. E quero pedir a vocês todos que entrem em oração pelo nosso país, pelo nosso governo brasileiro, pelo presidente da República. Ore, busque ao Senhor. Irmãos, não adianta lamentar por nada que está acontecendo. Nós temos que orar para que Ele tenha sabedoria de Deus para continuar do lado da nação brasileira, não é verdade? Eu quero deixar uma palavra que se encontra aqui em Lucas 10, capítulo 25, do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas a isso? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, significa ladrões, os a quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando semi-morto, significa muito ferido, sem ter condição de andar. Causamente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-os passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de longe. Certo samaritano que seguia ao seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te dou quanto voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo homem, o que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu intérprete da lei: O que usou de misericórdia, para com que então ele disse: Vai e procede tu em igual modo. Então, meu amado, Jesus Cristo, ele sempre os homens da lei querendo tirar a autoridade de Jesus. Significa, nos dias de hoje nós vemos coisas acontecendo, o amor se esfriou, igreja fechadas, mas os pastores querendo ter dízimo, não tendo compaixão das pessoas, das suas necessidades. Não todas, irmãos, tem muitas que estão fazendo trabalho de caridade, mas muitas só misericórdia do Cordeiro, só misericórdia do Senhor. É triste isso. Não tem compaixão dos irmãos. E a mesma coisa, muitas das vezes, na igreja, é assim.
as pessoas levam seu dízimo com amor à obra de Deus, mas quando elas estão numa situação difícil, os pastores sequer ajudam elas. Tem muitos pastores que são diferentes, tem muitos pastores que ajudam, entendeu? Quando as pessoas estão num momento difícil. Esse é o nosso modo. Jesus fala desse bom samaritano, você vê, ia passando o que ali? Um sacerdote, significa, ia passando um pastor, ele fala assim, hoje nos dias de hoje é um pastor, um bispo, um apóstolo. Ia passando um pastor, sequer olhou aquele homem, entendeu? E prega a palavra, nós temos que ter amor ao próximo. Quantos pastores, eu falo que eu já vi, quantos pastores passam na rua, vê uma pessoa cair e sequer encosta em um dela, passa do outro lado. É aquele homem que está ali. Então passa um levita, uma mulher que louva na igreja, prega, louva, fala do amor de Cristo, passa longe daqueles que estão ali, entendeu? Tem muitas pessoas que ajudam, muitos pastores e levitas que ajudam, pessoas também que não são levitas, não é pastor, que às vezes não é cristão, mas tem compaixão do outro, ajuda. Esse é o verdadeiro amor de Deus. E ali, às vezes, passa um ímpio, chega lá e ajuda, dá mais testemunho do que muitos estão na igreja. Irmãos, eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu não estou pregando cristianismo, eu estou pregando a realidade do evangelho. A Bíblia fala e relata que adianta ter tudo, e se não tiver o amor, que alguma coisa se faz? Pode ter dons maravilhosos, pode expulsar demônios, pode falar em línguas, pode ter interpretação, você pode louvar bem, mas se você não tem o amor dentro de você, como é que você vai como é que você vai herdar o reino de Deus? Primeiro o amor. E a Bíblia fala que fé, se você, eu tenho fé, sim, se você tem fé, sem obras são mortas, a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, eu tenho fé, mas primeiro é o quê? É o amor. Então, quando nós olhamos Jesus falar isso, é claramente que nos dias de hoje nós estamos a falta de amor, entendeu? Que nós vivemos. Então, nós temos que fazer o quê? Então, nos dias difíceis, nos dias que nós estamos vivendo, meu amado, é necessário nós buscar em Deus, o refúgio em Deus. Vou deixar outro versículo, nos dias a qual nós estamos passando no nosso país, no meio de uma política, uma situação difícil também. Nós temos que orar pelo presidente, orar pela nação brasileira, entendeu? Nós não podemos ficar preocupados também as coisas que estão acontecendo, né? É a realidade que nós temos que ver, entendeu? Vou deixar um versículo aqui que se encontra em Joel. Aqui no Joel 28, e acontecerá, Joel 2, 28, e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos com o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, naqueles que o Senhor chama. Meu amado, você olha uma coisa aqui. E o sol converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entenda uma coisa. Antes que Deus, as pessoas estão pregando sobre arrebatamento. A lei de Deus, a lei judaica, ela é lunar, entendeu? Ela não é solar, ela é lunar. Então, todos os sinais de Deus é na lua e no sol. Antes de o Senhor vir buscar a tua igreja, meu amado, é necessário que o sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Joel 2:31. As pessoas pregam sobre arrebatamento, o anticristo, tudo bem. Mas é necessário nós olhar as profecias bem claramente, pausadamente, entendeu? E aqui em Joel fala dessa forma, não é verdade? Então vamos aqui agora para Atos 2. Atos 2.
Aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa de onde estavam assentados. Entendeu? Aqui a Bíblia fala. Você vai ver que a Bíblia fala que em Atos 2, 19, aqui, ó. Aqui no 17, fala bem assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aqui em Atos 2, 17. Meu amado, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Você vê crianças sonhando, você vê pessoas sonhando, tem pessoas sonhando com água, tem pessoas sonhando com barulho de muitas águas, crianças sonhando com arrebatamento. Os mais velhos estão sonhando com água, as crianças sonhando com a vinda do Senhor. Os velhos sonhando as grandes destruições na terra. Os servos e servas do Senhor profetizando. Deus muda o Brasil, Deus muda o governo, Deus muda o Congresso. Os servos e servas estão profetizando. Chegou o momento de nós levantar um grande clamor para a nação brasileira. Não só um dia, meu amado. Não só um dia. É nós tirar uma semana. Não importa se você jejuma 3, 4 horas. Mas nós tiramos uma semana de jejum. Tem demônio que só sai com demônio só sai com jejum e oração, castas de demônio. Então chegou o momento. Deus está querendo fazer um grande mover nessa nação. Antes que venha o grande dia do Senhor. Essa nação brasileira, por mais que ela esteja passando tanta tribulação há muitos anos, sendo torturada por governos corruptos, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai mudar essa nação. Essa nação que tanto sofreu na mão de homens corruptos. Deus vai mudar essa nação. Deus vai mudar esse povo. Deus vai mudar esse país. Deus vai transformar esse país. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá mudança. Eu profetizo, eu tenho certeza, uma vez eu tive um sonho, que Deus derramava da tua glória, e Deus começava a derramar pelo Brasil. Deus começava pelo Brasil, um grande Pentecoste. E Deus derramava Bolívia, Venezuela. E Deus derramava da tua unção, da tua graça tremendamente. E eu tenho certeza que esse sonho foi um sonho profético, porque como diz na palavra do Senhor, como nos últimos dias, os meus servos e servas sonharão. Então eu quero chamar você para fazer um jejum, uma oração pela nação brasileira. Entendeu? Não só um dia, mas uns 7 dias de jejum. Seja em particular você e Deus. Lembra de uma coisa, que quando Josafá estava na guerra, ele pensou que ele ia perder a guerra. Josafá hoje é quem? É Bolsonaro no poder. E ele pensou que ia perder a guerra. Quando ele chamou aquele povo para orar, clamar, humilhar na presença de Deus, Deus levanta do alto os céus e fala para Josafá: Josafá, não tereis que pelejar agora, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu amado, essa palavra é profética. Chegou o momento da nação clamar. Esses demônios dessa nação vai ter que sair. Esses espíritos das trevas vai ter que sair do nosso Brasil. Essa nação vai ser uma nação próspera. É profético isso. Nós somos a descendência da mulher perseguida. Lá fora, lá no continente europeu, vai ser acabado em guerra. O Brasil vai ser o único canto que vai produzir alimento para todos os cantos do mundo. Eu não estou falando qualquer coisa. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Essa nação é a nação que vai ajudar o mundo.
Essa nação que é humilhada hoje vai ser a nação que vai ajudar os outros países. Os outros países vai ter orgulho da nação brasileira. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Em nome de Jesus. Nós viemos ser o bom samaritano, ajudando o próximo. Não importa a situação que está passando, que está acontecendo. Mas Deus que tem para fazer na nossa vida é grande. Deus está fazendo uma limpa no Congresso Nacional. Ah, mas está falando da palavra e de política? Não. Você vai ver que Daniel era um governador. José era um governador no Egito. Bolsonaro é como se fosse um governador também. Ele governa o país. A Bíblia diz que nenhuma autoridade, foi, se não foi feita a Constituição de Deus. Significa, todas as autoridades foi constituída por Deus, se Ele está no poder que Deus permitiu. Não adianta nós lamentar, é necessário nós buscar o Senhor. É necessário nós acreditar na palavra de Deus, obedecer a Deus em nome de Jesus. Que Deus venha multiplicar, abençoar a minha e a tua vida nessa noite, em nome santo do Senhor.